Evidentemente, quando se faz um estudo histórico da letra, esses cientistas estão com a razão. O capítulo está invertido. A pensar no próprio professor Carlos Torres Pastorino, talvez a maior autoridade nesse assunto aqui no Brasil, né? Ele cisma em defender essa tese. Mas vamos deixar essa informação um pouco assim de relance e vamos voltar para o que nós vimos no nosso último texto. O que nós falávamos aqui é sobre a reencarnação, que é o tema do capítulo 5. A reencarnação em que toda pessoa que sofre lá na erreticidade, né, e ali havia um doente, alguém que não caminhava, ele tem que entrar nesta piscina, ou melhor, tem que entrar pelo líquido amniótico, tem que entrar pela piscina da reencarnação, pela grande lavagem que é a reencarnação. Por isso que o Livro dos Espíritos, na pergunta 168, chega a dizer: o espírito reencarna até que se acha limpo dessa lavagem de todas as impurezas. E Paulo de Tarso também, escrevendo na carta ao seu amigo Tito, no capítulo 3, ele fala que nós, por causa dos nossos erros, da nossa falta de justiça, nós temos que passar pelo lavatório da reencarnação, pelo lavatório da palegenesia. Então, está correta essa imagem de que a reencarnação ela faz essa lavagem, essa purificação. Mas acontece que tem muitos que entram aqui nesta encarnação com o objetivo de lavar e acabam não ficando limpos. Acabam na reencarnação ficando tão sujo ou às vezes até mais sujo, se vier a cometer desacertos, desativos. Se a reencarnação é um filtro, né, ou é um tanque onde você faz a limpeza, você imagina aquela pedra do tanque, né, em que ela é ondulada. Por que ela é ondulada? Porque se a dona de casa não esfregar a roupa naquela ondulação, aquilo que está agarrado na roupa, de sujeira, não sai, ela tem que esfregar. E a pedra não pode ser lisinha. Assim a nossa vida é cheia de dificuldades, de problemas, porque nós estamos sendo esfregados, né? Estamos tendo triturado, como se estivéssemos batendo na máquina de lavar, para sair coisas que estão encardidas do nosso passado, que estão agarradas, estão encrustadas em nós e que a gente precisa limpar. Agora você imagina se aquela pedra do tanque ela fosse lisinha. Então ela ia passar ali, não ia ter dificuldade nenhuma, sujeira não ia sair. Se nós passássemos aqui na vida e não tivéssemos essas dificuldades, esses problemas, quer dizer, esses nossos encardidos na alma não iam sair. Uma outra coisa que nós devemos também pensar é com relação à pedra, né? Vamos imaginar que a pedra do tanque não esteja limpa. Se ela fosse uma pedra, em vez de ser de mármore, fosse de barro, a dona de casa ia esfregando ali. Quanto mais ela esfrega, mais suja a roupa vai ficando. Então, se você vem aqui nesse mundo e vem para o objetivo de toda encarnação que é planejada, que nós vimos, que é planejada pela espiritualidade maior. E esse planeta aqui tem um governador que é Jesus. E ninguém reencarna sem autorização de Jesus. Reencarnação não tem bagunça, não tem desacerto, né? Os nossos mentores, eles trabalham sob a orientação do plano mais alto. Leia-se, em nome de Jesus. Então, toda encarnação, ela é muito bem planejada. E a gente reencarna sempre visando o quê? A transformação, a purificação. Mas se você vem aqui inadvertidamente nessa reencarnação, você não aproveita ela, você sai daqui mais enodoado, como aquela dona de casa imprevidente que esfrega a roupa na sujeira, na lama, no barro, né? Você pode sair, às vezes, pior do que entrou, desperdiçando a sua encarnação. Então nós vimos aqui, esse foi o tema da nossa última palestra, uma série de umas 5 que fizemos sobre esse tema. Nós vimos que quando o ser reencarna, ele reencarna visando a evolução. Ele reencarna para evoluir, para crescer, para se purificar. E quando ele precisa fazer isso, ele ganha alguns acessórios
planeja, antes de reencarnar, e ele então, quando ele tem condições, ele passa a ser um colaborador nesse processo da sua reencarnação, ele é um colaborador dos seus mentores, que trabalham sob a orientação de Jesus, que é o governador da Terra. Então, quando ele é um colaborador, ele não entende ainda perfeitamente sobre o planejamento da sua reencarnação, ele tem a ajuda desses mentores, que matematicamente fazem a sua reencarnação. Uma verdadeira fórmula matemática, onde que não há erro, um planejamento perfeito. Ao ponto de dizer Jesus que todos os fios de cabelo das nossas cabeças estão contados. Não cai uma folha da árvore sem que o Pai não saiba. Está tudo matematicamente controlado. E a gente ganha alguns acessórios para tocar a nossa reencarnação. Por exemplo, a gente ganha o nosso corpo físico, ganhamos papai e mamãe, né? A ajuda do pai e da mãe, ganhamos a instrução, a nossa instrução. Nós ganhamos essa instrução, depois a nossa profissão, aquilo que você vai escolher lá, você vai ser médico, engenheiro, você é professor, vai ser um administrador, etc. Você ganha também a sua esposa. A esposa já é, inclusive, escolhida antes de você reencarnar. Você vem, veja, e não é nada de complicado. Veja lá no livro Nosso Lar, de André Luiz. Quando o Ricardo reencarna, ele vem um ano antes e ele vai encontrar, inclusive o local de encontro, que é São Paulo, já está determinado, porque ele vai encontrar a Dona Laura. E vai encontrar um ano depois para casar, porque aqui na Terra nós temos esse preconceito de que o marido tem que ser mais velho que a esposa. Então ele já veio um ano antes, até o local do encontro, que é em São Paulo, onde que eles vão se encontrar e vão casar. Vocês podem ver no finalzinho do capítulo do livro Nosso Lar, de André Luiz. Então a esposa já está planejada e também os filhos. Os filhos que você vai ter, virar na sua, depois que você casar, vai nascer fulano, ciclano, então na sua família. E outras coisas já estão planejadas. Uma coisa mais importante desse planejamento, além de profissão e tal, até o ciclo da religião que você vai frequentar. No nosso caso aqui, leia-se Allan Kardec. Uma instituição abençoada como aqui, o Regeneração que nós frequentamos. Então, até isso, você num determinado momento da sua vida, ou através da dor, da dificuldade, ou pelo contato com um amigo, ou naquela família que você vai nascer, ou pelo consenso de um livro que vai cair na sua mão, etc. O doutor Bezerra foi assim, um colega amigo dele que é médico deu um livro para ele, o Livro dos Espíritos, que ele tinha acabado de traduzir. O doutor Carlos Travassi, que era médico. Ele ganhou o Livro dos Espíritos, foi folhear no bonde e disse, já era espírita, porque já acreditava e já sentia na alma tudo aquilo. Então cada um tem um jeitão e cada um tem uma história de como chegou aqui no Regeneração ou numa outra instituição semelhante. Então até isso está na sua vida. Mas nós já vimos que nada disso te salva. Não é nada, não é pelo que você tem um corpo bonito, saudável, doente, se você é paralítico, é cego ou é um atleta, não é nada disso, não é porque é branco, preto, não é porque você tem pai e mãe importante, vivos, já desencarnaram ou não, ou porque são intelectuais ou não, etc. Também sobre tudo que você ganha na vida, sua profissão, etc. Tudo. Nada dessas coisas fazem essa verticalização da alma, te levam para o alto. Nem Kardec, porque senão haveria um privilégio de alguma religião te salvar. Não é nenhuma religião que te salva. Nós já fomos budistas, nós já fomos hinduístas, nós já fomos já índios, já fomos lá do africano, já fomos protestantes, católicos. Então aí nesse jeito que vocês sabem como é que nós estamos. E agora nós estamos no Espiritismo, reconhecendo Kardec. Em todas as outras, se nós tínhamos condições, nessa também não temos condições, porque todas são aberturas de alma. Essa então é fantástica, porque essa está no tempo preciso, com uma didática impressionante. De todas as religiões do mundo, não teve nenhuma até agora que veio perguntinha.
Olha como Jesus matou a pau. A gente pode dizer assim, vem com perguntinha, o que é isso, o que é aquilo, o que é aquilo? São 1019 perguntas de forma facilzinha, clara, para a gente não ter dificuldade para entender. Então é o tempo mais propício, na linguagem mais propícia para o tempo mais moderno. Aqui veio Kardec, pegaram logo um professor de jovem, de criança, de jovem, né, para de uma forma extremamente didática, quer dizer, um pedagogo, explicar para a gente as coisas espirituais. Agora, nós temos que colocar em prática. Tudo o que vale é quando você se serve de todas essas coisas que a vida te dá e você coloca em prática o que a gente chama da moral. A moral. Quando a gente coloca em prática a moral, leia-se aí, que é o perdão, leia-se, que é a caridade, leia-se a humildade e assim vai. Poderíamos botar outras virtudes, mas é tudo a mesma coisa, se resume tudo numa única, que é amor. Aí disse Jesus, o amor resume todas as leis dos profetas. Por enquanto que você não pratica isso, você não se verticaliza. Você fica sempre horizontal, você pode ir botando coisa na tua vida. E aqui aí você pode também ter uma casa de campo, aí você pode ter depois uma fazenda, e pode ter uma outra profissão, e fazer uma pós-graduação, depois fazer um doutorado, depois vai fazer um pós-doutorado, depois você vai ficar um pós-chato. Pode fazer tudo, encher a tua vida de uma opção de coisa. Mas se não fizer essa verticalização de amor e caridade, não resolve nada. É aqui que faz o tal pulo, o tal salto da alma. O tal salto da alma. Ora, essa é a coisa da reencarnação. Esse é o grande mistério da reencarnação. Por isso que havia aquela piscina, né? Que era a piscina de Betesda, que aquele homem queria mergulhar para ficar curado. Né? E Betesda nós vimos que quer dizer o quê? Casa da misericórdia. A reencarnação é essa misericórdia do alto, daí dizer Paulo de Tarso. Quando Deus resolveu nos salvar, não resolveu nos salvar, não por obra de justiça que tivéssemos feito. Porque se a gente fosse legal, tivesse feito obra de justiça, não precisava ser salvo, já estava numa boa. Então, não por obra de justiça, mas ele resolveu nos salvar por causa da sua misericórdia, através do lavatório da reencarnação. Através do lavatório da reencarnação. Aí fala, mas isso está na Bíblia? Está na Bíblia. Está na carta de Paulo a Tito, no capítulo 3, versículo 3 a 4. Mas como eu leio lá, está regeneração. É para você vir aqui para o Centro Espírita Regeneração. Entendeu? E eu ouvi isso. Por que lá está a regeneração? Porque os tradutores são covardes espiritualmente. Porque a palavra no original é paligenesia, nascer de novo. A mesma palavra técnica no grego, o Evangelho foi escrito no grego, usada por Pitágoras, os pais da filosofia grega, que usavam a mesma palavra, com Platão e outros, que usavam a mesma palavra paligenesia para a reencarnação. Quando você pega o texto de Platão, de Pitágoras, para a palavra paligenesia, lá em que a gente estuda nas faculdades, eles traduzem por reencarnação. Quando você pega a mesma palavra na Bíblia, eles traduzem por regeneração. Aí o doutor Bezerra, esperto, já botou o nome do Centro Espírita Regeneração, tá certo? Que a pessoa, então se eu tenho que me salvar no lavatório do Regeneração, vem para cá, tá certo? E recebe, então, a informação que tem que receber aqui da reencarnação. Então, repare bem, é uma casa de misericórdia. A reencarnação é a misericórdia do alto para o nosso crescimento. A gente ganha muito. E sempre queremos mais. Sempre mais. Queremos nos profissionalizar, ganhar mais isso, mais aquilo outro, e ganhar mais dinheiro, isso, aquilo. Sempre a gente perde um tempo. Vamos fazer uma palestra agora? Não, porque agora eu estou me dedicando, eu vou fazer um concurso, agora eu tenho meu filho, está novo, agora os meus netinhos nasceram. Aí vai isso, André. O Humberto de Campos chega a falar uma mensagem do Chico Xavier, obsessão passiva.
Obsessão passiva. O sujeito acha que está muito racional. Não, agora é por causa da prova que eu vou fazer. Eu vou adiar o projeto espírita por causa dos meus netos. Agora é isso, agora é o meu casamento, agora é esse e tal. É uma obsessão passiva. No final, chega no final da vida, como um amigo, como o meu amigo Dr. Aloysio Randolfo Paiva, já contei aqui para vocês, falava muito aqui no Regeneração, sobre André Luiz, um estudioso de André Luiz. Ele estava no ônibus conversando com o Newton Boechat, e os dois estavam falando de espiritismo. O homem que estava no banco da frente ficou muito interessado, virou e disse: isso que vocês estão falando é espiritismo, é o tal espiritismo de Kardec, puxa que bacana, quando eu ficar mais avançado de idade eu vou estudar isso. Aí o Newton Boechat me perguntou, ficou na dele, mas o doutor Aloysio não aguentou. Aí o doutor Aloysio um dia perguntou, uma hora perguntou para ele assim, quantos anos o senhor tem? Aí ele, 65. Ele queria ficar mais avançado em idade. Então a gente fica adiando, é a tal da obsessão passiva. Quando o problema não é aumentar coisas, é buscar a realidade. Vamos? Por isso que disse Jesus: busque em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus. Se ajuste a ele e tudo mais vai ser te dado em acréscimo. Mas é tudo mais mesmo. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Se ajuste a ele e tudo mais vai ser dado em acréscimo. A gente faz o contrário. A gente pede a Deus: Senhor, me dá os acréscimos. E quando eu tiver os acréscimos, eu vou buscar o reino de Deus. Mas só que quando você recomeça a receber os acréscimos, você fica com medo de perder ele. Aí tem que botar segurança e tal, uma moção de coisas, ficar tão preocupado com os acréscimos, com o dinheiro, com a tua posição, com a tua profissão, com o cargo que você tem, etc, 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 que aí você acaba não buscando o reino de Deus. O Evangelho pede o contrário: busque em primeiro lugar ele, se ajuste a ele. Ora, quando a gente faz essa leitura do capítulo 5, e aí a gente cai para o capítulo 6, que é a multiplicação dos pães, vai ficar claro. Aí não tem problema. Repare bem, historicamente, eu até concordo com os cientistas que devia se inverter. Primeiro vem o capítulo 6, depois o 5, pelo que está escrito. Isso historicamente. Agora a gente não entende porque que na inteligência de tantos que mexeram o Evangelho, lá na sua origem, deixou-se assim. Por quê? Porque nós não podemos entender a letra apenas, porque a letra mata, é o espírito que dá vida. Quando você vai para o espírito da mensagem, aí tem lógica, porque nós estamos estudando a reencarnação, que vai começar o capítulo 6 falando de quê? Colocar em prática o amor. Dê pão e peixe para aquele que não tem, está passando necessidade. Vai fazer alguma coisa, vai praticar a caridade. Nessa lição do capítulo, começa assim o capítulo 6, que é o capítulo da multiplicação dos pães e dos peixes. Vamos ver como é que a gente pode multiplicar os pães e os peixes com a capacidade que nós temos. Agora, no nosso nível, como que isso pode ser colocado em prática. E como nós temos que tirar o espírito da letra, como nós vimos, até para poder explicar a diferença, a ordem do capítulo 5 e do capítulo 6, evidentemente que também na passagem da multiplicação dos pães e dos peixes, também nós precisamos tirar o espírito da letra. Que é uma das passagens que a gente pouco tira o espírito da letra. Por quê? Porque nós somos espíritos, nós sabemos que existe a materialização, nós sabemos que existem os fenômenos de ideoplastia. Você pode apanhar os objetos e com a força da mente materializá-los, se você tiver mediunidade de materialização para isso, se tiver ectoplasma para isso. Então, sempre se explica nesse sentido da materialização dos pães e dos peixes. O que convenhamos é verdadeiro. O que convenhamos é verdadeiro. Quanto mais você busca o reino de Deus, mais você se ajusta a ele, você possa ter tudo. É o caso de Jesus, tão ajustado ao reino de Deus, mas tão ajustado que ele possuía o reino de Deus por inteiro. Ele era um cidadão do universo, ele era um herdeiro do céu. Logo ele possuía tudo. E aí ele, com um domínio dos fluidos, ele materializava os pães, os peixes e multiplicava e dava isso para as pessoas. Mas ele sabia que muitos ali não tinham capacidade para isso. Então repare bem, olha como é que ele trata da situação. A fama de Jesus era muito grande por causa das curas, viam o que ele fazia. Olha o caso desse paralítico que mergulhou na piscina, ficou curado.
Então começaram a correr atrás de Jesus. E Jesus pegou o barco para atravessar, para ir para a cidadezinha de Betsaida, da cidadezinha de Cafarnaum para de Betsaida Júlia, que ficava mais ou menos uns 10 quilômetros. E por isso que diz que o povo foi correndo atrás. O que não é estranho. 10 quilômetros correndo, andando bem, você ir 1 hora, 1h30, no máximo 2 horas, dependendo, um pouco mais devagar, você transpõe esses 10 quilômetros. E aí, principalmente quando você tem um objetivo, que é encontrar alguém que fazia o que ele estava fazendo. E ele então foi tranquilamente conversando com os apóstolos e chega lá nesse lugar. E de repente ele chegando lá, ele reúne os apóstolos no alto da montanha. No vão da montanha, mais no alto, ele reúne os apóstolos e fica lá com eles. Aí conversa. Aqui é um dos momentos importantes, né? Só tal lugarzinho que deu para eles sentarem no monte, vocês estão entendendo? Aqui são os apóstolos e Jesus. Entendendo isso, fica tudo fácil. E aqui lá embaixo, Jesus sentou lá, começa a conversar com os apóstolos, explicar sobre a doutrina. Quando vê a multidão, eram cerca de 5.000 homens, fora mais as mulheres, mais as crianças. A gente pode imaginar, não só na Judéia, como em todo lugar tem mais mulher do que homem, podiam imaginar então quantos que deviam estar ali, não é isso? Eram 5.000 homens, o texto deixa claro, fora as mulheres e as crianças. E Jesus está lá conversando com os apóstolos, já estava chegando de tardinha. Aí de tardinha ele chega e fala com o Filipe: ô Filipe, como é que a gente pode fazer para dar de comer para essa gente? Ó, então não vamos aqui pensar na coisa da fenomenologia da multiplicação dos pães, que necessariamente Filipe não tinha esse poder. Tá certo? É como se ele falasse para mim, falasse para você, falasse para o outro. Não tem. Diferente quando você chega e fala para um médio de efeitos físicos. Né? Falar para o Peixotinho é uma coisa. Não é isso? Você falar para o Arigó é uma coisa. Né? Agora, quando você está falando para o outro que não tem, era o caso ali de Filipe, né? Repare bem, é que nós precisamos também tirar o espírito da letra. Se pode dar essa comida para a população através da multiplicação dos pães, mas também eu posso entender o texto espiritualmente e dar segundo a minha capacidade. Vamos acompanhar. Filipe, como é que a gente pode fazer? Filipe foi grande, ele nem disse que tem, Senhor. 200 denários não seria suficiente para dar um pouquinho para essa gente toda. Ora, 200 denários. O denário era o dia de trabalho de um homem. Lembra na parábola dos trabalhadores da última hora? O sujeito chegava às 6 da manhã, trabalhava até às 6 da tarde e ganhava um denário. Era um dia de trabalho. É o que ganha hoje aí uma diarista. É o diarista. Se nós tivéssemos 200 pessoas trabalhando, ou então se essa pessoa trabalhasse 200 dias, não gastasse um tostão, eram os 200 denários. E não era suficiente para dar isso. Aí na hora que ele estava dando essa explicação, o André entrou na conversa. André entrou na conversa, quase que dizendo assim, pior do que ele, ridículo, 200 denários a gente não tem para dar. Ele já está botando esse valor que é altíssimo. Né? Mas eu vou dizer o que nós temos. Tem um menino aqui, ou um rapaz, que ele tem aqui 5 pãezinhos e 2 peixes. E é o que nós temos. Quer dizer, como se estivesse dizendo assim, 200 denários a gente não tem. O que a gente tem mesmo, vamos falar da prática. Já que você está querendo que a gente dê comida para essa gente toda, né? A realidade é essa. Nem é nosso. Pertence a um rapazinho aí. Olha que situação. Nem é nosso. Pertence a um rapazinho que tem aí. E esse rapazinho tem lá só tem 2 pães, 5 pães e 2 peixes.
Poderia ter uma outra solução. Jesus podia investir nesse negócio dos 200 denários, mas ele não deu a mínima. Porque tinham ali 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, né? Ele podia instituir o que a malandragem aí instituiu e fica falando até hoje. Rolar a sacolinha, o diesel. Alguém dá alguma coisa. Poderia, né? Além do mais, ele curava. Todo mundo ali estava querendo cura. Correram 10 quilômetros por causa de quê? Porra, estava na hora de ganhar grana, não estava? Estava na hora de ganhar grana. Eu fiquei impressionado agora, na quinta-feira, antes do feriado, um nosso amigo que nos ajuda aí, escreveu os nossos livros, as nossas traduções, lá da cidade de Vitória, o José Augusto Carvalho, cunhado do Roberto Silveira. Ele veio aqui passar uns dias conosco, ele passou o feriado conosco. Ele estava aqui andando na Tijuca, eu levei ele na Caixa Econômica, ele pediu para ir no banco, aí quando nós estávamos voltando, eu passei pela porta da Igreja dos Capuchinhos e eu disse assim para ele, aqui é a Igreja dos Capuchinhos, onde que é a Igreja de São Sebastião, padroeira da cidade do Rio de Janeiro. Aqui tem o túmulo do Estácio de Sá. E o túmulo do Estácio de Sá está o túmulo, inclusive a tampa do túmulo é de ouro. Ele falou, vamos lá que eu vou te mostrar. Aí eu entrei e levei ele para ver o túmulo do Estácio de Sá. Mas o que me impressionou, vocês conhecem a Igreja do Capuchinho, pela beleza, pela extensão, pela altura, pelo porte dela, ao entrar, porque fica na beira, na porta mesmo do altar, o túmulo, né, e a placa enorme de ouro, lá com a informação sobre o Estácio de Sá, o que mais impressionava, né, era o brilho do túmulo. É a placa que tinha no céu da igreja, que vinha lá do alto até embaixo, numa coluna daquela, enorme, escrito. Coisa que eu moro ali naquela região desde 1975 e nunca vi isso escrito lá. Mas agora estava escrito. Eles entraram na onda. Dízimo, uma questão de fé. Entraram na onda da pilantragem. Já que tem tanta gente se dando bem, nós vamos também andar bem. Quando nós estamos falando de uma casa que é franciscana, são os capuchinhos, é vergonhoso. Mas voltando aqui o assunto, já estava na hora e se podia pensar em recolher dinheiro. Mas não. E nem ele se interessa se algum tivesse ali dinheiro, ou mesmo se eles tivessem recolhido dinheiro, ou se eles tivessem ganho de alguém, ele não dá a mínima por 200 denários. E o que ele mais dá valor é para essa informação pequena que pertencia nem ao grupo, e sim um rapaz que estava ali, um menino que estava ali, que eram os 5 pães e os 2 peixes. Ele dá valor a isso que parece que era uma brincadeira e uma ironia do André. Aquilo que não tem valor é que ele apanha como valor. E ele então diz de uma forma interessante: peça para essa multidão se reunir em grupos de 50, em grupos de 100. Em grupos de 50, em grupos de 100. Assim, formando esses grupinhos. Pegou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para os céus. Fica bem claro que ele não é Deus, porque se ele é Deus, vai olhar para pedir ajuda a quem? Olha como cai por terra essa infantilidade dele ser Deus. Num gesto, ele olhou para os céus. Pedir a quem? Deus. Então ele não é Deus. Né? E claramente ele não é. Então foi uma infantilidade. Essa invenção ridícula que cai por terra com o olhar de Jesus. Ele olha para os céus, pede ajuda aos céus, e ao pedir ajuda aos céus, quer dizer, não é mais ele passa a ser um instrumento, e Kardec vai definir muito bem, ele é um médium de Deus, vai dizer claramente isso no Gênesis. Aliás, ele tira essa informação, nós acabamos de estudar neste tempo. O senhor Benemé, ele pede essa informação ao senhor Benemé, que escreveu num livro chamado Cristãos e Espíritas. E ele pediu autorização ao senhor Benemé para citar essa passagem. O senhor Benemé concordou. E ele então cita que Jesus é o médium de Deus. E
Jesus então passa a ser um instrumento. Ele vai e pede o alto, já não é mais ele, é o alto através dele. E agora a coisa é diferente, porque o alto através de mim, o alto tem poder. E o alto tem poder imenso. E o poder do alto, dos céus, é um poder infinito. Por isso, ele olha para os céus e pede um poder aos céus. E ele afirma: tudo aquilo que eu faço não sou eu, as obras que eu faço não sou eu que as faço. É o Pai que está em mim que faz as obras. As obras que eu faço não sou eu que as faço. É o Pai que está em mim que faz as obras. Ele é um instrumento, é um médio de Deus. E então, ao receber isso, ele apanha os 5 pães, os 2 peixes e dá a graça. Ou melhor, dá a bênção. Na hora que ele dá a bênção, ele diz: vou passar para os discípulos e vocês distribuam para as pessoas. E eles foram distribuindo para aqueles grupos de 100, de 50, de 100, os pães e olha o texto como fala, e quantos peixes eles quisessem. Então, Jesus pede aos céus, dá graça ou dá a bênção, aqueles 5 pães e os 2 peixes, entrega aos discípulos, e os discípulos em cestos vão distribuindo para esses grupos de 50, 100, 50 e 100. Eles vão comendo quanto eles quiserem de pão e de peixe. E depois Jesus fala, recolha as migalhas. Recolha todas as migalhas, para que não desperdice nada. Interessante, o alto dá em abundância, mas não quer um desperdício. O texto chega a falar em migalha. Recolha tudo. E eles recolheram e sobraram 12 cestos. 12 cestos, cestos de pescadores. Aqueles cestos grandes que colocam peixe na pesca. Sobraram 12 cestos. E eles levaram, então, esses 12 cestos da sombra. E aí termina a passagem. Ótimo. Então, a explicação é a multiplicação espirítica dos 5 pães e 2 peixes através de ectoplasma. Ou então através de transporte. Aonde tem, você apanha de lá. Mas é interessante que se você apanha de lá, se ele existe, eu faço um transporte do alimento, dessa quantidade toda de peixe, já pronto, o peixe não podia estar cru, né? Ele tinha de estar pronto, o pessoal comer ali na hora. E o pão também. Então, repare bem, se eu apanho de algum lugar, vai faltar nesse algum lugar. Eu vou estar dando prejuízo a alguém. E a espiritualidade não faz isso. É um caso muito interessante no livro Espinotismo e Espiritismo do professor, do doutor Ernesto Botizano, publicado pela Federação Espírita Brasileira, que o Espírito trouxe um pão materializado. Eu já contei isso aqui para você. Ele trouxe um pão materializado na reunião mediúnica, no quarto hermeticamente fechado, todos ali controlados cientificamente pelo doutor Ernesto, eu falei Ernesto Bozan, né? Não, desculpa, César Lombroso. César Lombroso. Então, o italiano César Lombroso. Então, todo o ambiente hermeticamente fechado, e o Espírito Biambô trouxe o pão materializado. Na hora que ele trouxe o pão, o cientista disse assim para ele: deixa esse pão aqui para a gente investigar. Como é que você trouxe esse pão aqui? Eu fui lá, peguei na padaria, desmaterializei ele, trouxe ele desmaterializado, aí cheguei aqui e materializei outra vez. Ele disse: então deixa o pão aí, para a gente investigar e pesquisar e saber o que aconteceu com esse pão. Eu falei: não posso, eu vou dar prejuízo lá na padaria. Eu não tenho esse direito. Aí ele falou assim: bom, então eu posso colocar a moeda aí correspondente a esse pão. Você leva para a padaria? Levo. Aí ele botou a moeda e a moeda sumiu. Então a gente não sabe, a gente acredita que o Espírito tenha levado a moeda do mesmo jeito que ele trouxe o pão, né? E ele mesmo é que falou da moral. Você que a moeda sumiu, ele deixou o pão para ser investigado, e o pão era igualzinho a um outro pão qualquer. Tá certo? Bom, então repare que no caso de Jesus, ele não podia fazer o transporte, porque ia faltar em algum lugar. Então, um meio, outro, para que não faltasse em outro lugar, moral,
Se um espírito simples como esse, que trabalha com César Lombroso, não dá desfalque a ninguém, nós não poderíamos imaginar isso no Cristo. Aí, no caso, também poderia ser uma grande quantidade de ectoplasma de fluidos. Ele, como governador do planeta, com controle a todos os fluidos, ele multiplicaria esses quantos. Só que eu quero trazer a pergunta de Jesus. Ele fez isso porque não teve outro meio. Mas ele, inicialmente, ele pergunta para Filipe, como que a gente pode fazer para ajudar? Então, quando não tem o Cristo, como é que o Filipe faz? Vamos supor, se o Filipe continuasse aqui, ele poderia multiplicar os 5 pães, os 2 peixes? Se ele tivesse esse tipo de mediunidade. E isso é possível? É possível. Lá na Bíblia, nós temos o Eliseu. Está no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, nos versículos de 40 a 43, por aí mais ou menos. Então o Eliseu, ele chegou lá, o sujeito trouxe alguns pães e vendeu para todo mundo para comer. Ele falou assim, mas isso aqui não dá. Ele falou assim, vou dar a frase de Yahvé. Yahvé é o Jesus do Antigo Testamento, né? Jesus é o Yahvé, é aquele Deus do Antigo Testamento. Tanto que ele veio para os seus e os seus não reconheceram. É por isso que Isaías diz que o próprio Yahvé nascerá de uma virgem, Israel, quer dizer, o próprio Jesus. Ele fala uma frase extraordinária. Então, vou dizer a frase do Yahvé: comerão e sobrarão. Ora, é uma profecia com relação a esse caso. Comerão e sobrarão. E aconteceu isso, eles comeram e sobraram. Então Yahvé já comandava através de Eliseu isso no Antigo Testamento. Jesus fez a mesma coisa. Se você tem esse tipo de mediunidade como Eliseu, ótimo. Mas se você não tem, como fazer? Então, por exemplo, se nos fosse nos pedido, dê para comer aqui todo pobre que aparecer. Vamos avisar o Morro da Mangueira para vir aqui no Regeneração e a gente vai dar para eles de comer. Temos condições? É só botar uma faixa aqui. Venham que nós vamos dar pão e peixe para todo mundo. E o Regeneração, mas nós não somos kardecis, nós não somos espíritas, nós... E daí? Nós não acreditamos no doutor Bezerra? Mas não sabemos o que fazer. É esse não é o jeito. Nós temos que fazer aquilo que a gente pode. Nós damos sacola, né, Leda? Aqui dá sacola para os pobres. Então dá uma determinada quantidade de sacola, daquele dinheiro que se recolhe, do mantimento que vocês trazem, os quilos dos alimentos e da contribuição que se dá aí financeiramente para casa, e se recolhe uma determinada quantidade de valor e se compra em alimentos e se distribui para os necessitados. Então que se pode, dentro das nossas condições. Mas nós temos que fazer alguma coisa. Nem se é 1 quilo de alimento, nem se é uma cesta, ou mesmo se é 1000 cestas. Pouco importa. O problema não é de quantidade. Veja o caso do óvulo da viúva. Ela deu uma coisinha pequenininha. Os apóstolos achavam que aquilo não significava nada. Mas Jesus, ela deu mais do que os outros que deram uma fortuna. Então você chega aqui, dá uma carreta de feijão. Puxa, o Reginaldo, uma carreta de feijão. O outro chega e dá um copo de feijão. Às vezes ele deu mais do que o outro que deu a carreta. Ele deu a carreta. Ele é o maior plantador de feijão do Brasil. Então uma carreta não é nada para ele. Tá certo? O outro deu daquilo que a gente está faltando. Então, o problema não é quantitativo. Por isso que vamos sair desse tipo de caridade, desse tipo de doação, para entender as coisas à luz da reencarnação, do que a gente pode fazer. Isso não quer dizer que nós devemos ficar frio nessa interpretação e dizer, então se é assim, já que o orador falou lá, então eu não preciso me preocupar em dar comida para os pobres. Se você interpretou assim, eu não expliquei direito. Então eu vou explicar mais uma vez para não ter confusão. E a partir de agora a responsabilidade é só sua. Tá? Me tire dessa que eu não quero pegar karma com relação a isso. Veja bem, ajuda mesmo quanto você pode, dando pão físico mesmo. Arroz, feijão, carne, lata de mantimento. E quanto você pode. Ficou claro? O quanto você pode. Mas não é a coisa mais importante que você pode dar, não é isso. Mas não deixe de dar isso. Compreendeu? Não deixe de dar isso. O quanto você pode, você dê. Agora, não é a coisa mais importante. A coisa mais importante está na própria mensagem. Repare bem. Vamos pegar em João. João é rico de numerologia. Tudo em João é número.
não só no Evangelho de João, mas nas suas epístolas e depois, principalmente, no seu Apocalipse. E aqui ele dá um show de número. Ele divide em grupo de 50, 100, 50, 100. Depois ele fala em 5 pães, 2 peixes, fala em 12 cestos que sobraram. Vamos pegar essa numerologia e vamos interpretar. Primeiro, vamos ver o 5. O 5 na numerologia. Vocês pegam lá a carta número 5 no tarô, aparece um hierofante, um sacerdote, um super orientador espiritual. E há 2 pessoas na frente dele de joelho, e ele está com as mãos elevadas e está dando uma bênção, um passe, uma energização. Está dando uma bênção espiritual para aquelas pessoas. Não só ele dá uma bênção no sentido de energia para as pessoas, mas as pessoas estão ali e ele também conversa e orienta as pessoas porque ele é um sacerdote. A palavra sacerdote, ela não é simplesmente aquele que tem uma determinada roupa especial ou uma posição especial dentro de uma hierarquia de determinado templo religioso. Não necessariamente, quero tirar essa ideia. A palavra sacerdote quer dizer o dotado da graça. Sacerdote quer dizer o dotado da graça. E na filosofia de Paulo, a graça é a manifestação de Deus. Então é todo aquele que é dotado de Deus. Todo aquele que está em sintonia com Deus. E a gente entra em sintonia com Deus é através da caridade, é através da prece, é através da oração, através da elevação. Por isso que a primeira recomendação, subir o monte. Antes de fazer qualquer tipo de ajuda para alguém, suba o monte. Te eleva. A melhor forma de ajudar alguém é quando você está elevado espiritualmente. Quando você está com a sua vibração mais alta. E a gente eleva a nossa vibração pela boa leitura, pela meditação, pela oração, pela intercessão pela humildade. É a humildade que nos eleva porque a gente fica leve. A humildade nos faz leve. E leve a gente sobe igual o balão. É mais leve do ar. Entendeu? Todo sujeito que é carregado, ele é pesado. Daí dizer Pietro Baldi, ele é denso, ele é barôntico, ele desce. Fica agarradão aqui. Quando ele se eleva pela oração, pela meditação, pelo amor, pela humildade, ele se eleva. Então a primeira atitude, vai ajudar, te eleva. Ora, isso a gente aprende no centro espírita. Você vai ajudar com uma palestra? Antes faz a prece. Ah, vamos distribuir sopa. A gente não, já foram em distribuição de sopa, antes tem prece. Vamos distribuir sacola? Antes tem prece. Não é isso? Vai fazer reunião com as criancinhas lá para explicar o Evangelho? Antes tem a prece. Para qualquer coisa, antes tem a prece. Antes tem que ter a elevação. Suba ao monte, tá? Espiritual. Bom, agora, primeira coisa, os pães aí, os 5. Então nós vimos então que esse 5 é um hierofante, é um sacerdote, é um dotado da graça, um dotado de Deus, que dá para alguém uma mensagem. Não só dá a mensagem, dá carinho, dá bênção. Dá bênção, dá amor, dá um passe, dá uma energia para a pessoa. Ela se sente fortalecida. Ora, isso nós vemos em todas as religiões. Nós vemos em toda a religião. Eu me lembro quando eu era pequeno, vivia na cidade de Muriqui, então o padre, o verdadeiro pastor da comunidade, o padre Sebastião, volta e meia lá em casa, almoçava lá em casa, conversava com a família, conversava com todos, depois abraçava todos, dava um beijo, dava um abraço em cada uma das crianças, dava uma bênção para cada um, botava a mão na cabeça, fazia uma oração para cada um. Isso é a visão de um padre católico. É a mesma coisa que faz um espírita, é a mesma coisa que faz um protestante quando vai visitar a sua casa. Ele faz uma oração, ele dá uma bênção, levanta as mãos para o alto, cada um dentro do seu ritual, do seu jeito, da sua característica, mas a ideia é a mesma. Quando ele é sincero e verdadeiro na sua prática, é a mesma coisa. Assim é um budista, assim é um praticante lá do candomblé, qualquer coisa. A ideia é um sacerdote, ser dotado da energia divina e passar uma bênção para alguém. Olha, então é um recurso imenso. Por isso que 5.000 podem comer, fora as mulheres, fora as crianças.
Todo mundo. Todo mundo pode comer da tua bênção. Por que não? Se o 5 quer dizer dar a bênção da tua palavra, se você é um estudioso de Allan Kardec, vamos pegar aqui nesse caso dessa reencarnação aqui, você que com todas as oportunidades ganhou aqui a oportunidade de ser um frequentador do Regeneração. Então você tem aqui as obras de Allan Kardec, tem na biblioteca, se você não tiver o dinheiro para comprar. Você tem aqui as palestras que você escuta, você pode tirar as dúvidas, aprendeu aquilo. Então você pode transformar isso em bênção para todo mundo. Transformar isso em bênção, multiplicar para aqueles que você encontra, para os doentes, para os seus amigos, seus colegas de trabalho. Evidentemente que você tem que entender, você não vai poder chegar no seu trabalho e sair dando passe nas pessoas. Você tem que respeitar e entender o lugar onde você está, nem no trem, nem no ônibus, nem nada disso. Mas aonde você está, você pode dar um olhar amigo, uma vibração amigo, um carinho, não é? Uma palavra de perdão, uma palavra de conforto, de fé, de otimismo. E também ser um multiplicador. Por que não fazer palestra? Por que não dirigir uma reunião? Por que não comandar um grupo? Por que não comandar uma atividade de subir aí numa comunidade carente, de visitar um hospital e chegar lá, levar uma mensagem, levar uma vibração fraterna? Para quantos você pode fazer? Para 5 mil, 10 mil, 1 milhão, para quantos você puder. Para quantos? Multiplicar bênçãos, palavra, conforto, consolo. Infinitamente. E isso é uma prova abençoada de multiplicar a reencarnação. Não só então fazer isso, mas fazer da melhor forma. Por isso que fala do peixe. E aí o 2 com o peixe. E nós pegamos, se nós estivermos na mesma linha como no tarô, quer dizer bênção, né? A 5, você pega lá o 2, aparece lá uma sacerdotisa, isso aqui é uma sacerdotisa. Ela está sentada num trono, né? Está sentada no trono, e aqui nós temos a tiara na cabeça dela. A tiara na cabeça dela, que é tripla, essa tiara. E aqui tem um livro na mão dela. E esse livro daqui está escrito na mão dela, e o nome da carta é Sabedoria. A sabedoria desce do alto e é escrita no livro. E ela vai descendo pelas camadas mais elevadas do alto, vai passando por aquilo que a dona Ivone do Amaral Pereira, no livro Memórias de um Suicida, chama dos transformadores espirituais. Ela vai passando lá, como nós vimos aqui, ó, de Jesus para os mentores, para os seus espíritos mais próximos, até que chega em você, etc, etc. Olha, ela vem e se materializa aqui no mundo. É o que o Pedro Baldi chama da descida do ideal. O ideal desce e vai se materializando aqui no mundo. Você pode materializar isso. Isso se chama sabedoria. A mensagem não é tua, ela veio do alto. Você captou. Por isso que a sabedoria é algo mais do que você decora em livro, porque ela é sabedoria, coisa que você saboreia. Sabedoria é fruto do saborear. Por isso que diz Emmanuel, a razão é do mundo, a intuição é divina. E Jesus diz para Pedro, bem-aventurado Pedro, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. É a intuição que diz Kardec no livro dos Médiuns, que é a mediunidade mais elevada que existe, mais elevada. E a palavra intuição quer dizer em ti mesmo, em ti mesmo. Quer dizer, banhar essa vibração profunda na sua alma. Aquilo que você saboreou, que é fruto da sua experiência. É diferente de você ser um especialista em caju. Você pode entender tudo de caju, saber todas as formas, melhor terra, melhor clima para o caju, saber tudo. Agora caju está na moda, né? Então saber tudo sobre o caju, mas nunca chupou um caju. Chupar o caju é saborear ele. Nossa, que coisa boa, vale a pena investir nessa fruta porque ela é gostosa. Entenderam? Saborear é fruto da tua experiência. Essa experiência profunda. Isso tudo que você tem, multiplica. Dê para 5 mil. Quanto eles pedirem, você dê. Agora, se você tem uma experiência na vida e não divulga ela, se você tem um domínio de uma coisa e não divulga, imagina, veja bem, eu já li a doutrina quantas vezes, tantos livros para cá, para lá, ainda não sei nada, mas já li isso tudo. Imagina se eu acho que eu não devo passar para vocês. Estaria ferrado. Se já passando é complicado.
Imagina? Então não tem essa de dizer, mas acontece, Jordão, você é o orador e você não é porcaria, porque não quer. Porque até eu sou. Aí não vem dizer assim, não, mas você tem uma coisa, que logo as pessoas dizem assim, os preguiçosos, eu não aguento mais esses preguiçosos, eles chegam para mim e dizem, mas você tem, pelo jeito de falar, você tem uma experiência no passado. Aí eu olho para você e como essa é a tua primeira encarnação, pô? Essa é a tua primeira, quer dizer, sou eu que já tive encarnações, você não. Por quê? Não, mas você fala, né? Você já sabe aquelas coisas, página para lá e para cá, mas isso eu sei porque eu estudo, cara. Porque antes de eu vir para cá, estudei, ó. Não é de cabeça não, tá aqui tudo anotado. Você não faz isso porque é preguiçoso, não quer, ué. Faz porque é preguiçoso, não tem desculpa. Mas é que a primeira não vai ser boa. É lógico que a primeira não vai ser tão boa quanto depois de 1000. Porque depois de 1000, se você continuar ficando tão ruim quanto a primeira, você não deve desistir. Você não deve desistir. Você não deve desistir, mas é um sinal que você é muito mesmo atrasado. Muito atrasado, muito cabeça dura. Mas é lógico que não é assim de ninguém. A primeira apresentação que você faz no teatro não é igual. E nem mas é que quando eu vou falar eu fico nervoso. Mas todo artista fica nervoso. Eu já contei aqui, vale repetir, o caso de Sarah Bernhardt, um dos maiores nomes do teatro. Ela veio aqui até na época de Getúlio Vargas, ficou encantado por ela, né? Sarah Bernhardt tinha até ligações com o espiritismo. Mas Sarah Bernhardt, depois de apresentar, ela ia fazer a comemoração naquela peça pela 100ª vez que ela estava apresentando, então era um momento importante lá da peça, e uma daquelas apresentadoras, quer dizer, coadjuvante, iria se apresentar pela primeira vez. Entrou no camarim lá, a Sarah Bernhardt estava nervosa, andando para um lado e para o outro, preocupada. Ela falou, mas você, o grande nome Sarah Bernhardt, está preocupada com a apresentação que você vai fazer pela 100ª vez? Eu que vou apresentar pela primeira vez, não estou nervosa? Você pela 100ª vez, Sarah Bernhardt disse para ela, mas minha filha, que eu tenho um nome a zelar. Eu tenho não, você não tem, está começando agora, ninguém sabe quem é você. Eu tenho um nome, eu tenho que fazer direito. Então, quando eu venho para cá, eu caio dentro, eu estudo para saber onde que está, versículo, capítulo, anota aqui, para não esquecer do lado. Eu queria saber o nome da cidade, eu esqueci, vocês lembram? Eu peguei o livro, olhei, estava aqui, botei 10 quilômetros, botei versículo, Eliseu capítulo 4, versículo 42, 40. Se esquecer, está aqui anotado. Quando você faz um roteiro, a palestra pode não ficar boa, mas você pelo menos acerta. O importante é acertar. Depois você dá a graça, o colorido, se tiver condição. Mas o importante é acertar 50%. Tem que treinar, tem que fazer alguma coisa. Então nós temos que multiplicar. Agora tem gente que tem mais que essa coisa do estudo. É vivência mesmo. É vivência. Você dirige aqui uns velhinhos daqui da Casa da Regeneração. Então você tem uma experiência que ninguém tem. Quanto tempo você faz isso? Eu faço há 10 anos. Não, você tem uma experiência. Ô Leda, você já frequenta a Regeneração há quanto tempo? Nossa, não conta não. Não me conta. É muito tempo. Então ela tem uma experiência que ela já está já como vice-presidente, bota ano nisso. Então ela tem uma experiência. Por que não vai contar a sua experiência de como administra, como faz isso, como cuida, como consegue resolver conflitos? Quantos conflitos que ela pegou pela frente? De um que não se entendia com o outro, que não falava com o outro e tal. Como administrar conflitos? Como administrar o tempo? Como administrar os recursos da casa? Como administrar aquele que bate pela primeira vez aflito aqui, que você sabe que ele está precisando? Como administrar se ele não está inscrito naquele pacote da casa, da distribuição dos alimentos, mas que você pode de alguma forma colaborar? Então, é uma experiência que a pessoa tem. Outro tem uma experiência numa outra coisa, outro numa outra área, outro tem na mediunidade. Mas a moça ali do bar, a Zumira, há não sei quantos anos frequenta a reunião mediúnica. Então, experiência com relação a por que não pode divulgar, contar, explicar. Não precisa ser uma palestra, num bate-papo, numa reunião, num grupo mais próximo, na reunião em casa, antes de um chá fraterno, do almoço e tal, reunir amigos. Multiplicar ideia, multiplicar a tua experiência. Não só distribuir bênçãos, mas multiplicar a tua experiência. Jesus não está nem mandando você multiplicar erudição, porque erudição não serve nada. Pergunta 221, 323, versículo 20, 35 do capítulo tal. Não é isso.
Não é multiplicar a erudição, mas é o teu conhecimento, é a tua sabedoria, a tua experiência. E multiplicar bênçãos, é isso que ele está mandando. Quando você multiplicar bênçãos, multiplica a tua experiência. Quem tem a experiência de uma coisa e conta para alguém, vai perder a sua experiência? Não. Foi o que nós estávamos ouvindo no início da palestra. Um sujeito é paciente, multiplica a paciência, dá a paciência para outro, ele perde a paciência? Não. Ele não perde qualidade, qualidade não se perde. Jesus está falando aqui de qualidade, não está falando de quantidade. Ele está falando de qualidade. Isso não se perde. E você pode dar para 5 mil homens, mulheres, 10 mil, 1 milhão para sempre. Na outra reencarnação, na outra, age infinito. Não perde nada. Muito pelo contrário. E quanto mais você doa dessas coisas, mais você se eleva. E quanto mais você se eleva, mais você ganha do alto. Mais esse imenso reservatório espiritual vai ficando repleto. E você vai ficando abundantemente rico dessas coisas. Você não perde, você ganha abundância. Abundância. E só está falando disso, desse tipo de doação, das bênçãos, do consolo, do conforto, do carinho, do passe, do abraço, do beijo fraterno, do olhar, do sorriso e da tua experiência daquilo que você vivencia. Seja lá de onde que for, da mediunidade, de cuidar dos filhos, de cuidar de uma doença, de cuidar de um velho, de cuidar de um grupo, de administrar uma escola, dê daquilo que você tem na alma. Multiplica isso, é isso que Jesus está pedindo. E quando você faz e acaba de fazer, Jesus diz, e vai recolher o que sobrou. E quando vai recolher o que sobrou, quanto que sobra? 12 cestos. Olha, quando a gente vai ver o que sobra, texto de João, 12 cestos. Agora vamos pegar na numerologia o 12. Quando você vai para a numerologia e vê o 12, é fácil, né? Por exemplo, tem alguém que não nasceu nas 12 casas zodiacais? Alguém que não nasceu, Áries, Escorpião, Virgem, Sagitário, são 12 casas. Alguém conseguiu nascer numa terceira, na 13ª? Impossível. Então o 12 é o número da totalidade, é o número total. Por isso são 12 apóstolos, são 12 a hora dos dias. Por isso que os apóstolos se preocuparam com a saída de Judas e escolher mais um para completar o 12. O 12 é a ideia do completo, do todo. É a ideia da totalidade. Então depois que você doa a bênção, doa a experiência, quanto sobra? Sobra o todo. O todo, sobra o completo. Você continua completo, não perdeu nada, absolutamente. Você continua repleto de tudo. Para amanhã e depois continuar doando. E quando você doar, você vai continuar sempre o quê? Completo, repleto. Isso que é o tal do aproveitar a reencarnação. A reencarnação não é algo para se viver. Não é algo para se viver. É algo para se aproveitar. O problema não está no muito reencarnar. Por isso que não vem com essa onda. Mas é que você tem experiência do passado. Isso todo mundo tem. Nós já reencarnamos muitas vezes. O problema não é de reencarnar muito. Não são as muitas reencarnações que te salvam. O que te salva é o aproveitar a reencarnação. E o aproveitar a reencarnação é, como nós já estávamos dizendo, a pergunta 168 do Livro dos Espíritos. Qual a finalidade da reencarnação? Se limpar das impurezas. Se limpar das impurezas. E só tem um jeito de você se limpar das impurezas. Perdão, caridade, humildade. Tá certo? E é no perdão, na caridade e na humildade que você vai fazendo esse serviço que pede Jesus, de alimentar a quem não tem. Tem tanta gente aí que está aflita, que está carente, que está esgotada, que está sem esperança, que não acredita em nada, que não acredita em Deus, que está aí pensando em suicídio, pensando em aborto, está aflito porque está com um parente no hospital, não tem esperança, tem um filho mesmo que está com desemprego, o marido está desempregado, é a maior doença que tem hoje é o desemprego, é uma situação horrível, constrangedora, o mundo está sofrendo com isso, com aquilo, com angústias. Distribui bênçãos, carinho, sorriso, dê para todos um abraço, dê um bom dia.
É um bom dia. E pergunta para a pessoa, como você está? E para ela ouvir dela a resposta. Porque a gente fala, opa, como vai? E nem espera para a pessoa dizer se ela está bem, se não está, você já foi embora. Então parar a ouvir alguém, trocar um abraço, dar um beijo, um carinho, é espalhar bênçãos, dar um passe. A gente vem aqui no centro e fica olhando para ver qual é a hora que vai acabar a palestra para tomar passe. Faça-se um exercício. Não vou tomar passe. Experimento. Não vou. Vou fazer uma coisa melhor. Vou dar passe. Mas não pode começar hoje. Não pode começar hoje, porque você não está preparado. Você precisa também de uma preparação, um cuidado, um carinho, de ler alguma coisa, saber como é que faz. Mas experimenta. Na hora que você experimentar dar passe, você vai ver. Olha, é muito melhor. Você se sente muito melhor, pelo menos por egoísmo. É muito melhor dar passe do que tomar passe. Quando acaba o passe, o sujeito que deu o passe, ele está bem, está feliz, está alegre. Ele deu uma contribuição. Ele ganhou mais energia do alto. Ele se aproximou do alto. Então faça alguma coisa. E aí é aquilo que eu digo para concluir a nossa palestra. Faça grupo de estudo. Mas aqui, veja bem, será que eu não tenho assim condição de fazer palestra? E mesmo já sei que lá tem um grupo de oradores e tal. Tudo isso existe. Mas não é assim que se começa, não. A melhor forma que tem de começar é em casa. Faz o seu culto do lar em casa. Faz o culto do lar. Pega uma página do Evangelho, lê, reúne a família, lê e comenta com ela. Não é fazer um comentário de 3 horas, não. Nem fazer um comentário de 1 hora que ninguém aguenta. Mas ali 15, 20 minutos de um pedaço pequeno que leu, comenta. Explica, pega uma pergunta do Livro dos Espíritos, explica. Depois lê um conto bonito do Humberto de Campos, conversa em casa. Convida os amigos, monta um grupo de estudo na sua casa para 5, 6 amigos. Não precisa, eu preciso chamar o bairro inteiro. Não, 4, 5, 6 já é demais. Já é demais. Faz um grupo na mesa, bota lá uma garrafa d'água, vai lá um sanduíche, um chá, qualquer coisa ali, e ficam ali, vão ler lá um livro do Humberto de Campos. Vão estudar o livro A Caminho da Luz de Emmanuel, o livro A Lei de Deus de Pietro Baldi, vão estudar os 4 Evangelhos de Agostinho, pega lá o livro dos Médios de Kardec, começam a estudar junto. Aí cada um é responsável durante um dia, ou na semana você é o responsável, na outra é você, na outra é você. Responsável não quer dizer que é obrigado a saber, não. Você vai ler o tema e vai comentar com o outro. Se você não souber, qualquer um do grupo sabe. E se ninguém souber? Tudo bem, guarda a dúvida, não é para desanimar não. Mete a mão no telefone, ô Jorge, como é que é? Zumira, como é que é? Ô Solange, me explica isso aqui. Estênio, você pode me explicar? Aí, nós voamos de tal forma nisso que dá para ir lá no meu culto. Só que o sujeito quer que a gente vá sempre, para ele não ter o trabalho de ficar estudando. Que a gente vai comentar tudo. O Jorge é ótimo, né? O Estênio, que beleza. Aí ele vai passando assim, com isso ele vai adiando e não estuda. Mas não, quando é de boa vontade mesmo, a gente vai lá e comenta. Se a gente souber, dá uma contribuição. Tem nós que sabem que o plano espiritual sempre ajuda. Sempre ajuda. Mas chega ali, vem um convidado, vai lá, chama o Estênio, você pode ir lá na minha casa? É lógico, ele vai com uma palestra. Você marca a palestra, também eu marco para ir no culto da pessoa. Eu vou lá, faço um comentário, qualquer um aqui faria isso. E aí vai, aí bota luz naquele ponto que você teve dúvida. E amanhã continua o estudo. Daqui a pouco tu não vai querer mais chamar ninguém. Sabe o que vai acontecer daqui a pouco? Vão ligar para a tua casa e vão dizer assim: fulano, você pode vir aqui no meu culto explicar? Porque você já vai começar a ser um especialista. Você já vai começar a ter experiência no processo. Mas começa a colocar em prática. Faça algo. A encarnação tem que acontecer. Por enquanto que ela não acontece, fruto de você, fruto da tua experiência, fruto das tuas bênçãos, sempre vai te faltar coisa. E você está sempre pedindo: Senhor, me dá isso, me dá aquilo, porque você é sempre alguém que está em falta, está vazio, está carente, está deprimido, está em fossa. Quando você começa a dar de você mesmo, espalhar bênçãos, espalhar experiência, você fica completo. Porque não é você que está repleto, é o alto que está sempre te beneficiando. Entendeu? Por isso que não te falta nada. Para aquilo não te falta, para aquele trabalho não vai faltar.
Agora, evidentemente, você já começa a ter um trabalho. Vamos começar assim. Vamos cuidar de uma assistência para dar resposta para cientistas e nós vamos querer responder 1000 cientistas. Isso é uma coisa meio complicada. Até você conseguir isso, conseguir um cientista para você tirar dúvida com ele, imagina 1000. Então, o projeto tem que ser menor. Né? Quando você vai construir uma torre de Jesus, você vai construir uma parábola de Jesus, vai construir uma torre, vê se você primeiro tem condição de fazer a torre. Porque senão você só tem condição de fazer o alicerce, se você para no alicerce, todo mundo vai rir de você. Ah, ele ia construir uma torre e parou no alicerce. Então vê se você tem condição. Então, se você quer construir um projeto, não precisa ir logo naquele projeto enorme. Ah, eu quero ser santo. Eu, a partir de agora, eu só vou, não vou mais comer carne, eu não vou comer isso. Você fica um chato e não vai ser santo. Você fica chato, só fica falando dessas coisas, reclamando, fica sem graça, fica meio branco, fica pálido, fica feio, né? E fica enjoado, porque a tua conversa fica ali só. Começa devagar, começa pequeno. Eu prometo, pelo menos, no meu jantar vai ser mais leve. Começa assim. O projeto vai ser degrau por degrau. Mesma coisa nesse projeto da experiência, da bênção. Começa ali numa pequena reunião de 5, começa fazendo uma palestra para um grupo menor, começa dando a sua contribuição no grupo que você frequenta e assim vai. Né? Começa falando aqui, tem tanta vaga para falar aqui. Se você for estudioso, estiver interessado, começa aqui e depois você vai querer falar em outros ambientes aí fora, não é isso? Com auditórios mais cheios, etc. Vai devagar. E aí, conforme que nós vamos construindo esse projeto, nós vamos ver que tudo vai se facilitando na nossa vida. E todos os recursos, o plano espiritual vai juntando, e quando a gente espera, a gente não sabe como é que a coisa chega. É interessante, muito interessante, porque você começa a montar uma coisa, começa a escrever sobre aquilo, ou então a querer falar sobre aquilo, as coisas começam a te chegar, as pessoas chegam a te ligar. Já sabe do livro que saiu? Já sabe de uma coisa aqui que eu tenho? Ganhei isso aqui de presente, isso serve para você? A gente fica bobo. Mas meu Deus, é isso que eu estava escrevendo, é sobre isso que eu estou precisando, é isso que eu estou pesquisando. As coisas chegam na hora. O plano espiritual se movimenta de tal forma que quando você menos espera, a coisa chega. Nós temos aquele caso clássico da jornalista que não acreditava em Deus e que foi entrevistar o professor Pietro Baldi. E o professor Pietro Baldi deu a grande síntese para ela e botou um bilhete para ela de vida. E ela não deu a mínima, não acreditava, acabou a entrevista, guardou aquilo, botou na estante e nunca mais apanhou o livro, nunca mais. Passa o tempo, passa muito tempo e muitos anos depois ela resolve subir na janela para pular lá do prédio e se matar. Caso narrado em vários jornais do movimento de Baldi. Nós conhecemos a pessoa, sabemos o nome dela, a caridade pede para a gente não divulgar. Apesar dela divulgar isso para todos os lados. Mora aqui na cidade de Friburgo. E então, na hora que ela foi subir na janela, ela já uma certa idade, ela não tinha condição para subir na janela. Foi buscar a escada, para então subir na escada, para subir no parapeito, para poder se atirar. A escada foi então, caiu. Antes da hora que ela estava montando a escada caiu, bateu na estante, a grande síntese caiu. E a frase que o Baldi escreveu estava ali, aberta na frente dela. Ela leu e disse: nos momentos mais difíceis da tua vida, Deus está presente. E até hoje ela está divulgando o Baldi. Muita paz.